Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol ainda não tinha nascido quando levantei da cama de solteiro que ocupo há 17 anos. A madeira range sempre no mesmo lugar, um gemido familiar que me acompanha desde que minha mulher se foi. Não foi embora, não. Morreu mesmo. Câncer. Levou 2 anos para me deixar sozinho nesta terra vermelha do interior de Goiás, onde o vento carrega cheiro de poeira e promessas que nunca se cumprem. Caminhei descalço até a cozinha. O chão estava gelado, apesar do calor que prometia chegar com o sol. Acendi o fogão a lenha e coloquei a chaleira para ferver. Café forte, amargo como os dias que se repetem. Não tenho pressa. Nunca tenho pressa. O tempo aqui escorre devagar como melado, grudento e pesado. A fazenda tem 300 hectares. Gado zebu, alguns cavalos, plantação de soja que mal dá para pagar as contas. Trabalho sozinho desde que o Chico se mudou para a capital, atrás de emprego na construção civil. Aqui não tem futuro, me disse antes de partir. Talvez tenha razão. Mas eu nasci nestas terras. Meu pai morreu nestas terras, minha mulher também. Onde mais eu iria? O café fervilhou na chaleira. O som me trouxe de volta. Servi numa caneca esmaltada, branca com borda azul, a mesma que uso há anos. A primeira golfada queimou a língua, mas eu nem liguei. O corpo já estava acostumado com essas pequenas dores diárias. Sentei na varanda de madeira que range a cada passo. O céu começava a clarear, tingido de rosa no horizonte. As cigarras acordavam devagar, preparando o coro ensurdecedor que duraria o dia inteiro. Um bem-te-vi cantou na mangueira próxima à casa. Sempre o mesmo bem-te-vi, sempre no mesmo galho. Também ele tinha sua rotina. Acendi o primeiro cigarro do dia. Marca barata, dessas que arranham a garganta. O fumo subiu lento no ar parado, sem brisa para carregá-lo. Inspirei fundo e senti o cheiro da terra que começava a esquentar. Cheiro de capim seco, de esterco de gado, de óleo diesel que vazou do trator velho. Cheiros que conhecia de cor, que faziam parte de mim como as cicatrizes das mãos calejadas. Olhei para o horizonte. Linha reta que separa o céu da terra, sem nada no meio, sem ninguém. A solidão aqui não é só ausência de pessoas. É ausência de barulho, de movimento, de qualquer coisa que lembre que ainda existe um mundo lá fora. Às vezes passo dias inteiros sem ouvir minha própria voz. Para que falar se não tem ninguém para escutar? O sol apareceu de repente, como sempre acontece no cerrado. Não vem devagar, não. Aparece de uma vez, vermelho e forte, anunciando mais um dia de calor que derrete até as pedras. As cigarras explodiram em coro, um barulho que zuns não te deixa pensar direito. Mas eu gosto. É companhia. Terminei o cigarro e esmaguei a bituca no chão de cimento da varanda. Já tinha manchas de outras bitucas, outras manhãs iguais a esta. Levantei devagar, as juntas protestando. O corpo de 52 anos já sente o peso dos anos de trabalho pesado, de noites mal dormidas, de preocupações que se acumulam como a poeira nos móveis da casa. Entrei para buscar o chapéu de palha. A casa estava em silêncio, móveis cobertos por uma película fina de pó vermelho que entra pelas frestas das janelas. No quarto, parei diante da cômoda, onde ainda ficam algumas coisas da minha mulher. Frascos de perfume vazios, uma escova de cabelo com alguns fios grisalhos ainda presos nas cerdas. Não mexo em nada. É como se ela ainda morasse aqui, só tivesse saído para fazer compras na cidade. Peguei o chapéu e saí pelos fundos. O cavalo branco já esperava no curral, mastigando capim seco com paciência de quem conhece a rotina. Montei sem pressa e seguimos para o pasto onde o gado pastava. 23 cabeças, todas numeradas, todas conhecidas.
A vaca malhada, que sempre fica isolada do grupo. O boi preto, que bebe água mais que os outros. O bezerro, que nasceu com uma mancha branca na testa. A manhã passou como todas as outras. Conferir se não tinha cerca arrebentada, ver se o bebedouro estava funcionando, contar o gado. Trabalho que conheço de cor, que faço sem pensar, enquanto a mente vaga por lembranças antigas ou simplesmente se perde no vazio. Ao meio-dia, voltei para casa. Esquentei feijão do dia anterior, comi com farinha de mandioca e um pedaço de carne salgada. Comi em silêncio, sentado à mesa de fórmica que compramos há 20 anos. A cadeira do outro lado continua empurrada para baixo da mesa, como se eu ainda esperasse que alguém viesse se sentar. Depois do almoço, dormi na rede amarrada na varanda. O calor pesava como cobertor de lã. Mesmo à sombra, o suor escorria pela testa, pelo pescoço, molhando a camisa de algodão já desbotada pelo tempo. Sonhei com chuva. Sempre sonho com chuva quando o calor aperta demais. Acordei com o som de um caminhão passando na estrada de terra. Barulho raro por aqui. Olhei no relógio. 3 da tarde. O sol estava impiedoso, transformando o ar em ondas de calor que tremulavam sobre a terra ressecada. Levantei da rede, estalando as costas, e voltei para o trabalho. A tarde se arrastou igual às outras. Mesmos gestos, mesmos caminhos, mesmo silêncio pesado que engole qualquer som. Às 6, quando o sol começou a declinar, montei no cavalo para trazer o gado de volta. Eles conheciam o caminho, vinham devagar, sem pressa, balançando as caudas para espantar as moscas. Foi voltando do pasto que minha vida mudou para sempre. O sol descia devagar no horizonte, pintando o céu de laranja, enquanto eu voltava montado no cavalo branco. O corpo cansado só pedia silêncio, mas um cheiro estranho me fez parar. Não era cheiro de capim queimado, nem de terra seca. Era azedo, pesado, como de fruta podre misturada com restos esquecidos. O cavalo relinchou inquieto, e eu também senti um arrepio subir pela espinha. Naquele momento, eu não sabia que tudo estava prestes a mudar. O sol ainda não tinha nascido quando levantei da cama de solteiro que ocupo há 17 anos. A madeira range sempre no mesmo lugar, um gemido familiar que me acompanha desde que minha mulher se foi. Não foi embora, não. Morreu mesmo. Câncer. Levou 2 anos para me deixar sozinho nesta terra vermelha do interior de Goiás, onde o vento carrega cheiro de poeira e promessas que nunca se cumprem. Caminhei descalço até a cozinha. O chão estava gelado, apesar do calor que prometia chegar com o sol. Acendi o fogão a lenha e coloquei a chaleira para ferver. Café forte, amargo como os dias que se repetem. Não tenho pressa. Nunca tenho pressa. O tempo aqui escorre devagar como melado, grudento e pesado. A fazenda tem 300 hectares. Gado zebu, alguns cavalos, plantação de soja que mal dá para pagar as contas. Trabalho sozinho desde que o Chico se mudou para a capital, atrás de emprego na construção civil. Aqui não tem futuro, me disse antes de partir. Talvez tenha razão. Mas eu nasci nestas terras. Meu pai morreu nestas terras, minha mulher também. Onde mais eu iria? O café fervilhou na chaleira. O som me trouxe de volta. Servi numa caneca esmaltada, branca com borda azul, a mesma que uso há anos. A primeira golfada queimou a língua, mas eu nem liguei. O corpo já estava acostumado com essas pequenas dores diárias. Sentei na varanda de madeira que range a cada passo. O céu começava a clarear, tingido de rosa no horizonte. As cigarras acordavam devagar, preparando o coro ensurdecedor que duraria o dia inteiro. Um bem-te-vi cantou na mangueira próxima à casa. Sempre o mesmo bem-te-vi, sempre no mesmo galho. Também ele tinha sua rotina. Acendi o primeiro cigarro do dia. Marca barata, dessas que arranham a garganta. O fumo subiu lento no ar parado, sem brisa para carregá-lo. Inspirei fundo
e senti o cheiro da terra que começava a esquentar. Cheiro de capim seco, de esterco de gado, de óleo diesel que vazou do trator velho. Cheiros que conhecia de cor, que faziam parte de mim como as cicatrizes das mãos calejadas. Olhei para o horizonte, linha reta que separa o céu da terra, sem nada no meio, sem ninguém. A solidão aqui não é só ausência de pessoas. É ausência de barulho, de movimento, de qualquer coisa que lembre que ainda existe um mundo lá fora. Às vezes passo dias inteiros sem ouvir minha própria voz. Para que falar se não tem ninguém para escutar? O sol apareceu de repente, como sempre acontece no cerrado. Não vem devagar, não. Aparece de uma vez, vermelho e forte, anunciando mais um dia de calor que derrete até as pedras. As cigarras explodiram em coro, um barulho que zuns não te deixa pensar direito. Mas eu gosto. É companhia. Terminei o cigarro e esmaguei a bituca no chão de cimento da varanda. Já tinha manchas de outras bitucas, outras manhãs iguais a esta. Levantei devagar, as juntas protestando. O corpo de 52 anos já sente o peso dos anos de trabalho pesado, de noites mal dormidas, de preocupações que se acumulam como a poeira nos móveis da casa. Entrei para buscar o chapéu de palha. A casa estava em silêncio. Móveis cobertos por uma película fina de pó vermelho que entra pelas frestas das janelas. No quarto, parei diante da cômoda, onde ainda ficam algumas coisas da minha mulher. Frascos de perfume vazios, uma escova de cabelo com alguns fios grisalhos ainda presos nas cerdas. Não mexo em nada. É como se ela ainda morasse aqui, só tivesse saído para fazer compras na cidade. Peguei o chapéu e saí pelos fundos. O cavalo branco já esperava no curral, mastigando o capim seco com paciência de quem conhece a rotina. Montei sem pressa e seguimos para o pasto onde o gado pastava. 23 cabeças, todas numeradas, todas conhecidas. A vaca malhada, que sempre fica isolada do grupo. O boi preto que bebe água mais que os outros. O bezerro que nasceu com uma mancha branca na testa. A manhã passou como todas as outras. Conferir se não tinha cerca arrebentada, ver se o bebedouro estava funcionando, contar o gado. Trabalho que conheço de cor, que faço sem pensar. Enquanto a mente vaga por lembranças antigas ou simplesmente se perde no vazio. Ao meio-dia, voltei para casa. Esquentei feijão do dia anterior, comi com farinha de mandioca e um pedaço de carne salgada. Comi em silêncio, sentado à mesa de fórmica que compramos há 20 anos. A cadeira do outro lado continua empurrada para baixo da mesa, como se eu ainda esperasse que alguém viesse se sentar. Depois do almoço, dormi na rede amarrada na varanda. O calor pesava como cobertor de lã. Mesmo à sombra, o suor escorria pela testa, pelo pescoço, molhando a camisa de algodão já desbotada pelo tempo. Sonhei com chuva. Sempre sonho com chuva quando o calor aperta demais. Acordei com o som de um caminhão passando na estrada de terra. Barulho raro por aqui. Olhei no relógio. 3 da tarde. O sol estava impiedoso, transformando o ar em ondas de calor que tremulavam sobre a terra ressecada. Levantei da rede, estalando as costas e voltei para o trabalho. A tarde se arrastou igual às outras. Mesmos gestos, mesmos caminhos, mesmo silêncio pesado que engole qualquer som. Às 6, quando o sol começou a declinar, montei no cavalo para trazer o gado de volta. Eles conheciam o caminho, vinham devagar, sem pressa, balançando as caudas para espantar as moscas. Foi voltando do pasto que minha vida mudou para sempre. O sol descia devagar no horizonte, pintando o céu de laranja, enquanto eu voltava montado no cavalo branco. O corpo cansado só pedia silêncio, mas um cheiro estranho me fez parar. Não era cheiro de capim queimado nem de terra seca. Era azedo, pesado, como de fruta podre misturada com restos esquecidos. O cavalo relinchou, inquieto, e eu também senti um arrepio subir pela espinha.
Naquele momento, eu não sabia que tudo estava prestes a mudar. Acordei na cadeira com o corpo todo doído e o pescoço torcido. A luz da manhã entrava pelas frestas das cortinas, pintando listras douradas no chão de tábua corrida. Por um momento, achei que tinha sonhado tudo. Então, ouvi um gemido baixo vindo do sofá. Ela estava acordada, mas não se mexia. Os olhos grandes me acompanhavam enquanto eu me levantava da cadeira, estalando as juntas. Tinha medo ainda, muito medo. O corpo permanecia encolhido debaixo do cobertor, como se quisesse desaparecer. Bom dia, falei baixinho, a voz rouca de quem passou a noite sem dormir direito. Ela não respondeu. Apenas me olhava, estudando cada movimento que eu fazia. Era como se estivesse calculando as chances de fuga, medindo se eu representava perigo ou salvação. Fui até a cozinha preparar café. O ritual matinal me acalmava. Acender o fogo, colocar a chaleira, esperar a água ferver. Enquanto isso, minha mente trabalhava. O que fazer agora? Como cuidar de alguém tão frágil, tão quebrada? Eu sabia cuidar de gado, de plantação, de máquinas, mas de gente, de uma jovem que parecia ter perdido a fé na humanidade? Voltei com 2 canecas de café e um prato de bolacha Maria. Ofereci uma caneca para ela, mas suas mãos tremiam tanto que tive que segurar junto, ajudando-a a beber. O café estava forte demais para quem não estava acostumada, mas ela bebeu mesmo assim, fazendo caretas a cada gole. Como você se chama? Perguntei, sentando na beirada da mesa de centro. Silêncio. Ela baixou os olhos como se o nome fosse um segredo perigoso demais para compartilhar. Eu sou João. Continuei batendo no peito. João Mendes. Esta é minha fazenda. E ela assentiu, quase imperceptivelmente, mas continuou calada. Respeitei o silêncio. Talvez as palavras custassem caro para quem havia sido ignorado pelo mundo por tanto tempo. Ofereci as bolachas. Ela pegou uma com cuidado, como se fosse se desintegrar entre os dedos. Comeu devagar, cada pedacinho mastigado com atenção. Quando terminou a primeira, olhou para o prato com desejo, mas não pegou outra. Pode comer, encorajei. Tem mais na cozinha. Ela pegou outra bolacha. Depois, mais uma. Logo estava comendo com mais confiança, embora ainda devagar, ainda com cuidado. Era doloroso ver como ela se surpreendia com a simples possibilidade de comer até ficar satisfeita. Você precisa de um banho, falei quando ela terminou. E roupas limpas. O medo voltou aos olhos dela. Se encolheu de novo, puxando o cobertor até o queixo. Eu não vou te machucar. Repeti as palavras da noite anterior. Vou deixar você sozinha no banheiro. Vou buscar umas roupas da minha mulher. Hesitei antes de continuar. Ela morreu há muito tempo. As roupas estão guardadas no armário, limpas. Por que contei isso para ela? Não sabia. Talvez para mostrar que eu também sabia o que era perda, que também conhecia a solidão. Levantei devagar e estendi a mão para ajudá-la. Ela olhou para minha mão como se fosse uma cobra venenosa. Depois, com coragem que deve ter custado muito, segurou meus dedos com os dela, finos como gravetos. O toque me surpreendeu. Não pela fragilidade que eu esperava, mas pela temperatura. Estava gelada como gelo, apesar do calor que já começava a apertar lá fora. Gelada por dentro, onde o frio da abandono havia se instalado. Ajudei-a a se levantar. As pernas bambearam e ela teve que se apoiar em mim para não cair. Era mais baixa do que imaginava, mal passava da minha cintura. Caminhamos devagar até o banheiro, ela se segurando nas paredes. A toalha está ali, indiquei. Sabonete também. A água demora um pouco para esquentar, mas esquenta. Deixei-a sozinha e fui até o quarto que não abria há anos. O quarto dela. O perfume ainda estava lá, fraco mas presente, misturado com cheiro de naftalina e tempo parado. Abri o armário com as mãos trêmulas. As roupas dela estavam organizadas como sempre foram. Vestidos no lado esquerdo, blusas no meio, calças no lado direito. Tudo passado,
dobrado, esperando por alguém que nunca mais voltaria. Peguei um vestido simples, azul claro, com flores pequenas. Era o que ela usava para ir à cidade nos domingos. Peguei também calcinha e sutiã, sentindo uma pontada no peito. Há quanto tempo não tocava nessas coisas? Há quanto tempo evitava aquele quarto como se fosse assombrado? Voltei até o banheiro e bati na porta. Posso deixar as roupas aqui? Ouvi um sim, baixinho, quase inaudível. Entrei rapidamente, deixei tudo em cima da pia e saí. Mas não antes de notar a água do chuveiro já correndo, tingida de marrom pela sujeira que saía do corpo dela. Sentei na varanda para esperar. O sol já estava alto e as cigarras tinham começado seu coro ensurdecedor. O gado pastava no pasto próximo, alheio ao drama humano que se desenrolava dentro da casa. Para eles, era só mais um dia como qualquer outro. Mas para mim, não. Pela primeira vez em 17 anos, tinha alguém dentro da minha casa. Alguém vivo, respirando, precisando de cuidados. A sensação era estranha, assustadora e reconfortante ao mesmo tempo. O banho demorou mais de 1 hora. Quando finalmente ouvi a porta do banheiro se abrir, levantei da cadeira e fui até a sala. Ela estava parada na entrada, vestindo o vestido da minha mulher. A roupa ficava grande demais, folgada no corpo esquelético, mas estava limpa. O cabelo molhado estava penteado para trás, e pela primeira vez pude ver realmente o rosto dela. Era bonita. Mesmo com as faces afundadas, mesmo com os olhos marcados pelo sofrimento, era bonita. Devia ter uns 16, 17 anos, mas o sofrimento a fazia parecer mais velha, ou talvez mais nova. Impossível dizer. Obrigada, disse, e foi a primeira palavra clara que ouvi dela. A voz era suave, educada, com um sotaque que não consegui identificar. Não era daqui da região. Vinha de longe, talvez de muito longe. De nada, respondi sem saber o que mais dizer. Ela se sentou no sofá de novo, mas dessa vez não se encolheu tanto. O banho havia lavado mais que a sujeira. Havia lavado um pouco do medo também. Você tem fome? Perguntei. Ela assentiu, e dessa vez sem hesitação. O estômago estava se acostumando com a ideia de que podia voltar a receber comida. Fui até a cozinha preparar ovos mexidos com queijo. Comida simples, fácil de digerir. Enquanto cozinhava, ouvia os pequenos ruídos que ela fazia na sala. O ranger do sofá quando se mexia, o som baixo da respiração. Eram sons de vida, de presença humana. Sons que eu tinha esquecido como faziam falta. Voltei com o prato, e dessa vez ela comeu com mais apetite, ainda devagar, ainda com cuidado, mas comeu tudo. Quando terminou, me olhou nos olhos pela primeira vez desde que a encontrara. Por que está fazendo isso? Perguntou, repetindo a mesma pergunta da noite anterior. Dessa vez, eu tinha pensado na resposta, ou pelo menos parte dela. Porque eu também sei o que é ficar sozinho, falei, e porque ninguém merece morrer no lixo. Ela processou minhas palavras em silêncio. Então, para minha surpresa, os olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de desespero, como eu esperava. Eram lágrimas de alívio. Qual seu nome? Tentei de novo. Dessa vez, ela respirou fundo antes de responder. Maria. Maria. Repeti, como se estivesse gravando o nome na memória. Nome bonito. Bu era o nome da minha mãe também, disse, tocando o colar no pescoço. Onde ela está? Morreu há 2 anos. As palavras saíram simples, diretas, mas carregadas de dor. Eu conhecia essa dor. A dor de quem ficou para trás. E seu pai? Nunca conheci. Outros parentes? Nenhum, ou pelo menos nenhum que quisesse saber de mim. A história começava a se desenhar. Uma jovem órfã, sem família, sem amparo, largada à própria sorte, num mundo que não tinha paciência para os fracos. A história se repetia todos os dias, em todas as cidades, mas raramente batia na nossa porta. De onde você veio? De longe. Foi tudo que disse. E eu não insisti.
Cada pessoa tem direito aos seus segredos, especialmente quando esses segredos são feitos de dor. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Ofereci, e as palavras saíram antes mesmo que eu pensasse nelas. Ela me olhou com surpresa, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Não tenho dinheiro para pagar, disse. Não precisa pagar, só precisa melhorar. Mas por quê? Insistiu. Você nem me conhece. Era verdade. Não a conhecia. Não sabia de onde vinha. Não sabia sua história completa. Não sabia se podia confiar nela. Mas havia algo nos olhos dela. Uma luz que insistia em brilhar apesar de tudo. Uma força que se recusava a se apagar, mesmo depois de tudo que havia passado. Talvez seja por isso mesmo, falei. Às vezes a gente precisa conhecer pessoas novas para lembrar quem a gente é. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras. Lá fora, o dia seguia seu curso normal. O gado mugia no pasto. O vento balançava os galhos da mangueira. As cigarras cantavam sua música eterna. Mas dentro da casa, alguma coisa havia mudado para sempre. Eu não sei como ser normal, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Eu também não, admiti. Faz muito tempo que esqueci como é ter alguém por perto. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. E naquele momento soube que tinha tomado a decisão certa. Não sabia o que viria pela frente, não sabia se conseguiria ajudá-la realmente, não sabia se ela ficaria ou se um dia simplesmente desapareceria como havia aparecido. Mas sabia que pela primeira vez em 17 anos não me sentia completamente sozinho. E talvez isso fosse suficiente por enquanto. Você gosta de café? Perguntei. Nunca tomei direito, admitiu. Então vou te ensinar. Café bom é uma das poucas coisas que ainda sei fazer direito. Ela riu, um som baixinho que ecoou pela casa vazia. Era um começo. Frágil, incerto, mas era um começo. E às vezes é tudo que a gente precisa para recomeçar. Os primeiros 5 dias passaram numa calmaria estranha. Maria comia regularmente, dormia no quarto de hóspedes que limpei às pressas e aos poucos ia recuperando as forças. Ainda falava pouco, mas não recusava mais minha presença. Às vezes a encontrava parada na varanda, olhando o horizonte como se procurasse algo que havia perdido para sempre. No 6º dia, tudo mudou. Era uma quinta-feira de manhã quando ouvi o primeiro barulho estranho. Um motor de carro subindo a estrada de terra que levava à fazenda. Parei de alimentar as galinhas e prestei atenção. Não esperava ninguém. O médico veterinário só vinha na segunda-feira. O homem da ração havia passado na semana anterior. Quem seria? O carro era um Corolla preto, modelo novo com vidros escuros. Destoava completamente da paisagem rural. Parou em frente à casa, levantando uma nuvem de poeira vermelha. 2 homens saíram. Usavam calças sociais e camisas de manga comprida, roupas inadequadas para o calor do cerrado. O mais alto tinha cicatriz na testa. O outro, mais baixo e gordo, mastigava chiclete. Maria deve ter ouvido o barulho porque apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Quando viu os homens, o rosto dela ficou branco como papel. Não era só medo, era terror puro. Ela correu até mim, tropeçando nos próprios pés. Eles vieram me buscar, sussurrou, a voz tremendo. Eu sabia que iam me encontrar. Quem são eles? Por favor. Ela segurou meu braço com força desesperada. Não deixa eles me levarem. Os homens se aproximaram. O mais alto sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, seu João, disse, e o fato de saber meu nome me gelou o sangue. Somos da assistência social. Estamos procurando uma menor que fugiu do abrigo. Menti sem pestanejar. Não vi menor nenhuma por aqui. O gordo cuspiu o chiclete no chão da minha varanda. Tem certeza? Porque recebemos uma denúncia de que o senhor está abrigando uma fugitiva. Denúncia de quem? Isso não importa, disse o mais alto. O importante é que precisamos verificar.
Maria apertou mais forte meu braço. Senti ela tremendo. Vocês têm ordem judicial? Perguntei, tentando ganhar tempo. Os dois riram. Ora, seu João, não precisa complicar as coisas. A gente só quer dar uma olhada. É pro bem da menina. Havia algo nos olhos deles que me dizia que não era verdade. Algo que cheirava a mentira, a perigo, a coisa pior que assistência social. Ela está doente, menti de novo, com febre alta, contagioso. Que pena, disse o gordo, dando um passo para a frente. Então é melhor a gente levar para o hospital, não acha? A situação estava saindo do controle. 2 homens contra um fazendeiro de 52 anos e uma jovem esquelética. As chances não eram boas. Foi então que ouvi o latido. Rex, o cão do vizinho, havia aparecido do nada e latia furiosamente para os homens. Era um pastor alemão enorme, de pelos escuros e dentes afiados. Logo depois, apareceu o próprio vizinho, seu Antônio, montado no cavalo castanho. Algum problema aqui, João? Perguntou seu Antônio, a mão descansando no cabo da garrucha que levava na cintura. O clima mudou na hora. Os 2 homens se entreolharam. O mais alto forçou outro sorriso. Nenhum problema, só uma verificação de rotina. Rotina, repetiu seu Antônio desconfiado. Em carro de cidade, no meio da semana, sem avisar ninguém. É nosso trabalho, disse o gordo, mas já estava recuando para o carro. Então façam direito, com papel, com ordem, com respeito, disse seu Antônio. Aqui não é lugar para gente suspeita. Os homens se entreolharam de novo. Sabiam que tinham perdido a vantagem. Voltaremos outro dia, disse o mais alto, com os papéis em ordem. Subiram no carro e partiram, levantando mais poeira. Seu Antônio esperou até eles sumirem na curva da estrada. Quem eram esses? Perguntou. Disseram que eram da assistência social. E o meu nome é Elvis Presley, resmungou seu Antônio. Assistência social não anda de Corolla novo, nem usa camisa social no meio do cerrado. Ele olhou para Maria, que ainda estava agarrada no meu braço. A menina está em apuros? Estava passando fome. Trouxe para casa. Seu Antônio assentiu. Era homem de poucas palavras, mas entendia as coisas importantes da vida. Se precisar de alguma coisa, é só gritar, disse. E João? Sim, compra uma espingarda. Gente assim costuma voltar. Depois que ele foi embora, levei Maria para dentro da casa. Ela estava tremendo tanto que tive que ajudá-la a se sentar. Conta para mim, falei. Quem são esses homens? As lágrimas desceram pelo rosto dela. Lágrimas de desespero, de medo acumulado, de segredos que não conseguia mais guardar. Eu fugi, disse entre soluços. Fugi do lugar onde me colocaram depois que minha mãe morreu. Que lugar? Eles chamavam de abrigo, mas não era. Era coisa ruim. As palavras saíram devagar, entrecortadas pelo choro. A história que ela contou me gelou o sangue. Um abrigo irregular funcionando como fachada para coisas que prefiro não repetir. Meninas como ela, órfãs, sem família, transformadas em mercadoria. Homens que pagavam bem para não conseguir ouvir até o fim. Como você escapou? Uma das meninas mais velhas me ajudou. Disse que tinham planos para mim quando eu fizesse 18 anos. Planos piores que tudo que já tinha acontecido. Ela se encolheu na cadeira como se quisesse desaparecer. Caminhei por dias, dormia em qualquer lugar, comia lixo, mas era melhor que ficar lá. Por que não procurou a polícia? Ela riu, mas era um riso amargo, sem alegria. A polícia sabia. Alguns policiais até iam lá. O mundo desabou na minha frente. Como era possível que coisas assim acontecessem? Como era possível que ninguém fizesse nada? Por isso você estava no lixão. Estava há 3 semanas, cada dia pensando que ia morrer. Até você aparecer. Segurei as mãos dela, que estavam geladas apesar do calor. Eles não vão te levar, prometi. Eu não deixo. Você não entende, ela balançou a cabeça. Eles têm dinheiro, têm gente importante do lado deles. Vão inventar qualquer história.
Vão dizer que sou menor fugitiva, que preciso voltar para o abrigo. E daí? Eu tenho uma fazenda, tenho vizinhos, tenho amigos. Isso não vai adiantar. Eles vão voltar, e quando voltarem... Ela não precisou terminar a frase. Eu sabia o que aconteceria. Passamos o resto do dia em tensão. Cada barulho na estrada fazia Maria pular de medo. Cada latido de cachorro a fazia correr para a janela. O medo havia voltado, pior que antes, porque agora ela tinha algo a perder. À noite, enquanto ela tentava dormir, fiquei sentado na varanda com a espingarda velha do meu pai no colo. Não atirava há anos, mas ainda lembrava como fazer. Se aqueles homens voltassem, iam encontrar resistência. Mas no fundo do coração, eu sabia que não seria suficiente. Era quinta-feira quando aconteceu o segundo problema. Maria havia acordado com febre alta. Quando toquei a testa dela de manhã, estava queimando como brasa. A pele estava amarelada e ela respirava com dificuldade. "Não estou bem", murmurou, a voz fraca. Coloquei-a no carro e levei para a cidade, para o posto de saúde. O médico era jovem, recém-formado, ainda idealista. "Desnutrição severa", diagnosticou depois de examinar Maria. "O corpo está reagindo agora que voltou a receber alimentação regular. É normal, mas preocupante." "É grave?" "Pode ser." "Ela precisa de internação, soro, medicamentos?" "Então interna." O médico hesitou. "Tem um problema, ela é menor de idade, precisa de responsável legal para a internação." "Eu sou responsável por ela, mas não legalmente, sem documentos, sem tutela oficial." A burocracia. Sempre a maldita burocracia atrapalhando quando a vida de alguém estava em jogo. "Doutor", tentei apelar, "a menina precisa de ajuda. Não pode deixar ela morrer por causa de papelada." "Não é isso. É que se eu internar sem os documentos legais, posso ter problemas. E ela também." Entendi o recado. Se Maria fosse internada oficialmente, seria fácil para aqueles homens a encontrarem. O sistema que deveria proteger se tornaria a própria armadilha. "O que eu faço então?" "Leva para casa. Dou os medicamentos, ensino como aplicar o soro. Mas tem que ter muito cuidado." Voltei para a fazenda com Maria, inconsciente no banco do passageiro, e uma sacola cheia de remédios que não sabia como usar direito. O médico havia explicado tudo, mas eu era fazendeiro, não enfermeiro. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Maria delirava com febre, falava coisas sem sentido, chamava pela mãe, gritava com pesadelos que só ela conseguia ver. Eu não dormia, aplicava soro quando conseguia, dava remédio de hora em hora, molhava panos com água fria para baixar a temperatura. Foi na 3ª noite que achei que ia perdê-la. A respiração ficou tão fraca que tive que encostar o ouvido no peito para ter certeza de que o coração ainda batia. As mãos estavam geladas, os lábios arroxeados. Parecia que estava indo embora, desistindo da luta. "Não!" falei para ela, segurando as mãos fracas. "Não desiste agora. Você aguentou tanta coisa, não vai desistir aqui." Mas ela não me ouvia. Estava em algum lugar distante, lutando uma batalha que eu não podia ajudar a vencer. Foi quando decidi ligar para seu Antônio. 3 da manhã, mas ele atendeu no primeiro toque. "Preciso de ajuda", falei. "A menina está morrendo." Ele chegou 20 minutos depois com a esposa, Dona Rosa, que havia sido parteira a vida toda. Uma mulher pequena, de cabelos brancos, mas mãos firmes e olhos que já tinham visto de tudo. "Sai da frente", ordenou, afastando-me da cama. "Vai fazer café bem forte. Vamos precisar." Passou a madrugada toda cuidando de Maria. Aplicou soro, deu banho morno para baixar a febre, forçou chá de ervas entre os lábios ressecados, falava baixinho com ela o tempo todo, como se falasse com uma filha. "Ela vai ficar boa", disse Dona Rosa quando o sol nasceu. Mas foi por pouco. A febre havia baixado. Maria dormia um sono mais tranquilo, a respiração mais regular. Eu caí na cadeira, exausto. "João", Dona Rosa me olhou sério.
Essa menina sofreu muito mais que fome. Tem marcas no corpo que não são de desnutrição. Não perguntei que marcas. Não quis saber. Já sabia mais que suficiente. Ela precisa de cuidado médico regular, continuou Dona Rosa. E proteção. Tem gente procurando por ela. Eu sei. Vai ter que tomar uma decisão. Ou leva ela para longe daqui, ou encontra uma maneira de proteger legal. Como? Não sei, mas do jeito que está, vocês dois estão correndo perigo. Depois que eles foram embora, fiquei sentado ao lado da cama de Maria, pensando. Dona Rosa tinha razão. Não podia continuar assim. Cedo ou tarde, aqueles homens voltariam. E da próxima vez, talvez trouxessem mais gente. Mas olhando para o rosto sereno de Maria, finalmente descansando em paz, soube que não podia desistir. Havia algo entre nós agora que ia além da pena ou da caridade. Era responsabilidade, sim, mas também era afeto. Era a sensação de que ela tinha trazido algo de volta para a minha vida que eu pensava ter perdido para sempre. A capacidade de cuidar de alguém. A sensação de que minha vida tinha propósito. Não sabia como, mas ia encontrar uma maneira de protegê-la, mesmo que custasse tudo que eu tinha, porque pela primeira vez em 17 anos tinha algo mais importante que minha própria solidão. Maria levou mais 3 dias para conseguir se levantar da cama. Quando finalmente o fez, estava diferente. Não só mais fraca fisicamente, isso era esperado. Estava diferente por dentro, como se a doença tivesse aberto feridas velhas que ela mantinha fechadas com muito esforço. Era uma manhã de domingo quando a encontrei sentada na varanda, olhando para o nada. Tinha o mesmo olhar perdido de quando a encontrei no lixão, como se parte dela tivesse ficado para trás naqueles dias de febre. Como se sente? Perguntei, sentando na cadeira ao lado. Vazia, respondeu sem me olhar, como se tivesse morrido e voltado, mas não completa. Entendi o que ela queria dizer. Eu havia sentido isso quando minha mulher morreu. A sensação de que parte de mim tinha ido embora junto, deixando um buraco que nada conseguia preencher. Vai passar. Menti, porque não sabia se ia passar mesmo. Não, ela balançou a cabeça. Não vai. Eu sei que não vai. O silêncio se instalou entre nós. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Lá longe, o gado pastava tranquilo, alheio aos dramas humanos. As cigarras começavam seu coro matinal, mas até elas pareciam mais baixas hoje. João, Maria disse meu nome pela primeira vez desde que havia adoecido. Por que você nunca casou de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Não era algo que as pessoas costumavam perguntar, especialmente não assim, direto. Nunca senti vontade, respondi, mas sabia que era mentira parcial. Não é isso. Ela me olhou pela primeira vez na manhã. É medo. Ela estava certa, e isso me incomodou. Como uma jovem que mal conhecia a vida, conseguia ver coisas em mim que eu mesmo me recusava a admitir. Medo de quê? De se abrir de novo, de cuidar de alguém e perder, de sentir dor outra vez. As palavras dela ecoaram dentro do meu peito como pedras jogadas num poço fundo. Medo. Era isso mesmo. 17 anos de medo disfarçado de luto, de preferência pela solidão, de escolha consciente pelo isolamento. E você? Devolvei a pergunta. Por que não confia em ninguém? Ela riu, mas era um riso sem alegria, porque todas as pessoas que deviam me proteger me venderam. A frase ficou no ar como um tiro, direta, crua, verdadeira. Conta para mim, pedi. Conta tudo. Ela hesitou, olhou para as mãos, para o horizonte, para qualquer lugar que não fossem meus olhos. Quando minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Não tinha parente próximo. Então o juiz decidiu que eu ia para um abrigo temporário. Só até arranjarem uma família substituta. Parou, respirou fundo, continuou. O abrigo era num casarão velho na periferia de Brasília. 15 meninas, todas órfãs ou abandonadas. A diretora se chamava Sônia. Mulher magra,
de olhos pequenos, que falava de amor e caridade, mas tinha olhar de cobra. Maria se levantou da cadeira e foi até a grade da varanda, segurando nas barras como se fossem as grades de uma prisão. No começo parecia normal, comida ruim, mas comida, cama dura, mas cama, roupa velha, mas limpa. Eu pensava que era só questão de tempo até alguém me adotar. O que aconteceu? Ninguém adotava meninas da minha idade, só bebês, crianças pequenas. Nós, as mais velhas, éramos o que eles chamavam de investimento a longo prazo. Ela voltou a se sentar, mas agora estava tensa, os músculos rígidos. Quando fiz 15 anos, a Sônia me chamou na sala dela. Disse que eu era especial, que tinha potencial, que ia me preparar para um futuro melhor. Que tipo de preparo? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela continuou falando, como se precisasse tirar aquilo de dentro do peito. Aulas de comportamento feminino. Como andar, como falar, como se vestir para agradar homens. Como ser submissa, como não fazer perguntas, como fingir que estava gostando quando na verdade queria morrer. Senti o sangue ferver nas veias. Queria quebrar alguma coisa, socar a parede, gritar, mas fiquei quieto, porque ela precisava falar. As meninas mais velhas sussurravam histórias à noite. Falavam de leilões, de homens ricos que pagavam para iniciar as meninas quando elas faziam 18. Falavam de meninas que sumiam e nunca mais voltavam. Por que você não fugiu antes? Fugi 3 vezes, sempre me pegavam. Da terceira vez, a Sônia disse que da próxima seria pior, muito pior. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Então, aprendi a esperar. Aprendi a fingir que concordava com tudo. Aprendi a ser invisível quando não podia ser invisível e a sorrir quando queriam que eu sorrisse. Como conseguiu escapar? Carolina, uma menina 2 anos mais velha que eu, tinha chegado ao abrigo aos 11 anos, depois que o pai morreu e a mãe sumiu no mundo. Ela era diferente, forte. Nunca deixaram quebrar ela completamente. Maria sorriu pela primeira vez na conversa, mas era um sorriso triste. Carolina havia conseguido um trabalho na cozinha. Tinha mais liberdade para circular. Foi ela que descobriu os documentos da Sônia, as listas de nomes, os valores, os contatos. Era muito pior do que imaginávamos. O que vocês fizeram? Ela planejou tudo. Disse que não podia salvar todas, mas podia salvar algumas. Me escolheu porque eu era a próxima da lista para quando fizesse 18. Por que ela não fugiu também? O rosto de Maria se fechou numa máscara de dor. Porque alguém tinha que ficar para queimar os arquivos, para dar tempo para as outras escaparem. Carolina sabia que se todas fugissem juntas, nos pegariam no primeiro dia. Ela se sacrificou. Ela disse que já era tarde demais para ela, que tinha passado dos 18, que já tinha acontecido coisas. Disse que eu ainda podia ter uma vida diferente. Maria chorou em silêncio por alguns minutos. Eu não sabia o que dizer. Não existem palavras para consolar alguém que passou por isso. Escapei numa noite de chuva. Carolina deixou a porta dos fundos aberta e me deu dinheiro que havia juntado. Disse para correr e nunca olhar para trás, para esquecer meu nome, minha história, para virar outra pessoa. Mas você não conseguiu esquecer. Ninguém consegue esquecer uma coisa dessas. A gente pode fingir, pode tentar, mas as marcas ficam, no corpo e na alma. Ela se levantou de novo e foi até a cozinha. Voltou com um copo d'água, bebeu devagar. Quando voltou a falar, a voz estava mais firme. Caminhei por semanas, dormia em qualquer lugar, comia o que encontrava. Sabia que estavam me procurando, mas não sabia como nem onde. Cada pessoa que olhava para mim podia ser um perigo. Como chegou até aqui? Peguei carona com um caminhoneiro que parecia gente boa. Ele me deixou numa cidade a uns 200 quilômetros daqui. Disse que conhecia aquela região, que era lugar de gente honesta, onde ninguém ia me incomodar. E você continuou andando. 3 semanas a pé.
bebendo água de córrego, comendo fruta do mato quando encontrava, cada vez mais fraca, cada vez com menos esperança, até que não consegui mais. E foi parar no lixão. Foi parar no lixão, ela confirmou. Achei que ia morrer lá. E parte de mim queria morrer mesmo. Estava cansada, cansada de correr, cansada de ter medo, cansada de estar sozinha. Fiquei em silêncio, digerindo a história que ela havia contado. Era pior do que imaginava, muito pior. Por isso você perguntou por que eu estava ajudando, compreendi. Porque nunca ninguém ajudou de verdade. Todas as pessoas que deviam me proteger me usaram ou me venderam. O juiz que me mandou para o abrigo recebia propina. Os assistentes sociais sabiam o que acontecia e fingiam não ver. Até alguns policiais... Ela não terminou a frase, mas não precisava. João, ela me olhou nos olhos. Eu não sei como ser uma pessoa normal. Não sei como confiar, como relaxar, como acreditar que as coisas podem dar certo. Minha vida toda foi sobrevivência. Só isso. E agora? Agora eu não sei. Você me salvou, me deu comida, me deu um teto. Mas e depois? Esses homens vão voltar. E quando voltarem, vão me levar. E você não vai conseguir impedir. A desesperança na voz dela me partiu o coração. Maria, falei chegando mais perto, eu não vou deixar isso acontecer. Você não entende. Eles têm dinheiro, poder, contatos. Eu sou só uma órfã que não vale nada para o mundo. Você vale para mim. As palavras saíram sem que eu pensasse nelas. E quando saíram, percebi que eram verdadeiras. Em poucos dias, aquela jovem quebrada havia se tornado importante para mim de uma forma que eu não conseguia explicar. Por quê? Ela perguntou, como sempre perguntava. Dessa vez, eu sabia a resposta. Porque você me lembrou de como é estar vivo de verdade. Há 17 anos eu estava só existindo, passando os dias, esperando a morte chegar. Você apareceu e trouxe de volta a sensação de que minha vida tem sentido. Eu não trouxe nada de bom. Ela balançou a cabeça. Só trouxe problemas. Trouxe propósito, corrigi. Trouxe a lembrança de que ainda posso cuidar de alguém, de que ainda posso fazer diferença na vida de uma pessoa. Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, para minha surpresa, se levantou e veio até mim. Abraçou meus ombros com cuidado, como se não tivesse certeza se podia fazer aquilo. Obrigada, sussurrou, por me escutar, por não julgar, por não desistir de mim. Retribuí o abraço, sentindo como ela era pequena e frágil nos meus braços. Mas também senti algo que não sentia há muito tempo. A sensação de estar protegendo alguém que amava. Amor. A palavra surgiu na minha mente sem avisar. Não amor romântico, mas amor paternal. Amor de quem encontra na outra pessoa uma filha que nunca teve. Uma responsabilidade que dá sentido à vida. Maria, falei quando ela se afastou. Eu preciso te contar uma coisa também. Ela me olhou com curiosidade. Minha mulher estava grávida quando morreu. O câncer apareceu no 5º mês de gravidez. Ela escolheu salvar o bebê e recusar o tratamento. As palavras custaram a sair. Era a primeira vez que contava essa história para alguém. O bebê morreu junto com ela. Uma menina. Íamos chamar de Maria. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Talvez seja por isso que não consegui te deixar no lixão. Continuei. Talvez você seja a filha que perdi, voltando para mim de uma forma diferente. Você acha em destino? Perguntou. Não sei em que acredito, mas acredito que algumas pessoas entram na nossa vida por um motivo. E você entrou na minha no momento que mais precisava. Ficamos sentados na varanda pelo resto da manhã, sem falar muito. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais o silêncio pesado do medo e da solidão. Era o silêncio de duas pessoas que tinham encontrado uma na outra algo que pensavam ter perdido para sempre. A capacidade de confiar, a disposição de cuidar, a coragem de amar de novo. Quando o sol chegou ao meio do céu, Maria se levantou. Vou fazer almoço, disse.
Você me ensinou a fazer aquela canja. Quero tentar sozinha. Enquanto ela cozinhava, fiquei na varanda pensando. A história que ela havia contado mudava tudo. Não estava apenas cuidando de uma jovem faminta. Estava protegendo alguém que havia sobrevivido ao pior da humanidade e ainda conseguia ser gentil, ainda conseguia sorrir, ainda conseguia confiar. Mas também sabia que nossa paz era temporária. Os homens voltariam. E quando voltassem, seria preciso estar preparado para uma luta muito maior do que imaginava. Uma luta não só pela segurança de Maria, mas pela alma dela. Pela possibilidade de que alguém que havia passado pelo inferno ainda pudesse acreditar no céu. E pela primeira vez, em 17 anos, eu tinha algo pelo que valia a pena lutar. A decisão veio numa terça-feira de madrugada, quando acordei com o barulho de carros na estrada. Não eram carros passando, eram carros parando devagar, com faróis apagados. 3 veículos pelo som dos motores se posicionando em pontos diferentes ao redor da fazenda. Peguei a espingarda e me arrastei até a janela. A lua estava nova, a noite escura como boca de lobo. Consegui distinguir vultos se movendo entre as árvores, cercando a casa com precisão militar. Não eram mais apenas 2 homens, eram pelo menos 6, talvez mais. Maria apareceu na porta do quarto de camisola, os olhos arregalados de pavor. Eles voltaram, sussurrou. Vai para o porão, ordenei baixo. Fica lá embaixo e não faz barulho nenhum. E você? Vou conversar com eles. Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não, João. Eles não vieram conversar. Vieram me buscar e se você tentar impedir... Não precisou terminar. Eu sabia o que aconteceria. Um alto-falante crepitou lá fora. A voz do homem mais alto da semana passada ecoou no silêncio da noite. Seu João, sabemos que a menina está aí dentro. Não queremos problemas com o Senhor. Só queremos o que é nosso. O que é nosso. As palavras me gelaram o sangue. Falavam dela como se fosse propriedade, como se fosse gado. Tem 5 minutos para mandar ela sair, continuou a voz. Depois disso, vamos entrar de qualquer jeito. Maria segurou meu braço com força. Deixa eles me levarem, disse, as lágrimas já descendo. Não quero que você morra por minha causa. Não, respondi, e a firmeza na minha própria voz me surpreendeu. Não vou deixar. João, por favor, vai para o porão, agora. Ela hesitou, depois obedeceu. Ouvi os passos descendo a escada de madeira que levava ao porão, onde guardava ferramentas e mantimentos. Pelo menos ali, ela estaria mais segura por alguns minutos. Peguei o telefone e liguei para seu Antônio. Ocupado. Liguei para a polícia. A ligação caiu. Liguei de novo. Caixa postal. Eles haviam cortado as linhas de comunicação. Ou pior, tinham gente dentro da polícia que garantia que ninguém viria ajudar. Olhei pela janela de novo. Os vultos se aproximavam da casa, se movendo com coordenação profissional. Não eram bandidos comuns. Eram homens treinados, organizados, com equipamento adequado. Contra eles, eu tinha uma espingarda velha, alguns cartuchos e uma determinação que crescia a cada segundo. Não bastaria. Foi então que me lembrei do galão de gasolina no galpão, e dos botijões de gás da cozinha, e da caixa de dinamite que meu pai usava para quebrar pedras, guardada no fundo do porão há 15 anos. Uma ideia louca começou a se formar na minha cabeça. 3 minutos, gritou a voz lá fora. Desci correndo para o porão. Maria estava encolhida num canto, entre sacos de ração. Escuta bem, falei rápido. Tem uma passagem no fundo deste porão que leva para a antiga cisterna. Meu pai construiu durante a seca de 82. Se alguma coisa der errado, você vai por ali, atravessa o pasto dos fundos e segue pela estrada velha até a cidade. O que você vai fazer? O que precisa ser feito? Peguei a caixa empoeirada de dinamite. Restavam 6 bananas, velhas, mas ainda boas. O estopim estava ressecado, mas funcionaria. João, não! Maria tentou me segurar. Se eu não voltar em 1 hora, continuei, ignorando o desespero na voz dela. Você foge.
Vai para qualquer lugar longe daqui, muda de nome, vira outra pessoa, recomeça a vida. Eu não quero recomeçar sem você. As palavras dela me atingiram no peito. Era a primeira vez que Maria expressava afeto de forma tão direta. E estava acontecendo no momento em que eu podia perdê-la para sempre. Você vai conseguir, falei, beijando a testa dela como um pai beijaria uma filha. Você é mais forte do que imagina. Subi as escadas correndo. Lá fora, os homens estavam mais próximos. Consegui ouvir vozes baixas, coordenando o ataque. 2 minutos, gritaram. Peguei o galão de gasolina no galpão e derramei combustível pela varanda de madeira, pela porta da frente, pelas janelas. O cheiro forte me deu náusea, mas continuei. Se eles queriam entrar na minha casa, iam entrar no inferno. Amarrei 2 bananas de dinamite com arame, deixei o estopim longo, coloquei perto da porta da cozinha, onde ficavam os botijões de gás. Escondi outras 2 no galpão, no meio das ferramentas e da ração. Tempo esgotado, seu João. A voz não era mais educada, era fria, profissional. Entrando, vi vultos se aproximando da casa por 3 lados diferentes. Acendi o estopim da dinamite da cozinha e corri para o galpão. 15 segundos, era o que eu tinha. O primeiro homem arrebentou a porta da frente no mesmo instante em que a explosão sacudiu a casa. O estrondo foi ensurdecedor. As janelas voaram em pedaços, a varanda desmoronou. As chamas se espalharam como água derramada. Gritos de dor e surpresa ecoaram na noite. Pelo menos 2 homens tinham sido pegos pela explosão. Talvez mais. Do galpão, conseguia ver a confusão lá fora. Homens correndo, gritando ordens, tentando apagar o fogo que se espalhava rápido demais. A casa inteira estava em chamas. Minha casa. A casa onde nasci, onde meu pai morreu, onde minha mulher viveu seus últimos anos, estava virando cinzas diante dos meus olhos. Mas era o preço da liberdade de Maria. Filho da puta, gritou uma voz. Ele explodiu a casa. Procurem a menina. Ela tem que estar em algum lugar. Eles se espalharam pelo terreiro, vasculhando cada canto. Em poucos minutos encontrariam o porão. Encontrariam Maria. Acendi o segundo estopim. A explosão do galpão foi ainda maior que a primeira. Ferramentas viraram projéteis. Pedaços de madeira voaram como balas. Mais gritos, mais confusão. Mas agora eles sabiam onde eu estava. Balas começaram a voar na minha direção. Madeira estilhaçou ao meu redor, metal cantou no ar. Me joguei no chão e rastejei até os fundos do galpão em ruínas. Acerta esse desgraçado! Gritou alguém. Mais tiros. Uma bala passou tão perto que senti o calor no rosto. Outra arrancou um pedaço do meu ombro esquerdo. Dor aguda, sangue quente descendo pelo braço. Ainda tinha a espingarda e 4 cartuchos. Contra quantos homens? Impossível dizer na escuridão e na confusão. Disparei na direção dos tiros. O chumbo grosso da espingarda fez efeito. Alguém gritou. Caiu pesado no chão. Ele tem arma de fogo, gritou outro, como se isso fosse novidade. Recarreguei e disparei de novo. Mais gritos. Menos vozes dando ordens, mas as munições estavam acabando. E eles tinham descoberto minha posição. Cerquem ele! Não deixem escapar! Foi quando ouvi o som que mudou tudo. Sirenes. Distantes ainda, mas se aproximando rápido. Muitas sirenes. Polícia! Gritou alguém. A polícia vem aí! Impossível! O contato disse que estava tudo acertado. Pois o contato mentiu. Vamos embora. E a menina? Esquece a menina! Sai fora! O som dos motores se afastando foi música para meus ouvidos. Carros acelerando, pneus cantando na estrada de terra, homens fugindo como ratos. As sirenes ficaram mais altas, luzes azuis e vermelhas se aproximando, tingindo a fumaça que subia das ruínas da minha casa. Saí rastejando dos destroços do galpão. O ombro doía como o diabo, mas era ferimento superficial. Nada que comprometesse. A casa estava completamente destruída, décadas de memórias virando fumaça e cinzas.
Móveis que minha mulher havia escolhido, fotografias de família, a cama onde dormimos juntos, a cozinha onde ela fazia café nas manhãs de domingo, tudo perdido. Mas Maria estava viva. Era o que importava. Corri até o porão, ou o que restava dele. A explosão havia rachado uma parede, mas a estrutura principal resistira. "Maria!" gritei descendo os degraus bambos. "Maria, onde você está?" "Aqui!" A voz dela veio do fundo, fraca, mas viva. Ela estava coberta de poeira e detritos, mas inteira. Quando me viu, correu e se jogou nos meus braços, chorando de alívio. "Pensei que tinha morrido", soluçou. "Quando ouvi as explosões, pensei..." "Está tudo bem", murmurei, apertando-a contra o peito. "Eles foram embora. Mas a casa não importa. Você importa." Subimos juntos. As sirenes estavam bem próximas agora. Em poucos minutos, o local estaria cheio de policiais, bombeiros, investigadores. Perguntas. Muitas perguntas. "João?" Maria segurou minha mão. "O que vamos fazer agora?" Olhei ao redor. A casa destruída, o galpão em escombros, os restos de uma vida inteira espalhados pelo chão. Tudo que eu tinha construído, tudo que me ligava àquele lugar, havia virado pó. Mas pela primeira vez em muito tempo, não senti desespero. Senti liberdade. "Vamos embora", disse. "Longe daqui. Começar de novo." "Para onde?" "Não sei ainda, mas vamos juntos." Ela sorriu através das lágrimas. "Juntos", repetiu, como se a palavra fosse uma promessa. Os primeiros carros da polícia apareceram na curva da estrada. Faróis cortando a fumaça. Bombeiros, ambulâncias, toda a parafernália de uma emergência rural. Mas eu não estava mais com medo. Pela primeira vez em 17 anos, tinha um futuro pela frente. Incerto, perigoso, difícil, mas um futuro com ela. "Seu João!" gritou uma voz conhecida. Seu Antônio apareceu correndo entre os destroços, o rosto marcado pela preocupação. "Graças a Deus vocês estão vivos." Dona Rosa viu as explosões da nossa casa e chamei a polícia. "Como conseguiram chegar tão rápido?" Liguei direto para o delegado estadual. "Ele é primo da minha mulher, homem honesto. Trouxe gente de fora, gente que não tinha ligação com os bandidos locais." "Entendi." Seu Antônio sabia que a polícia local estava comprometida. Por isso havia acionado gente de Goiânia, gente limpa. "Os homens fugiram?" perguntou. "Fugiram, mas deixaram rastro. E deixaram feridos." "Feridos?" "Pelo menos 2 ficaram para trás. Estão sendo levados para o hospital sob escolta. Vão cantar tudo que sabem." Pela primeira vez desde que encontrara Maria, senti que talvez conseguíssemos quebrar aquela rede de horror, que outras meninas pudessem ser salvas. O delegado se aproximou. Homem alto, de bigode grisalho, uniforme impecável apesar da hora. "O senhor é João Mendes?" "Sou. Preciso ouvir sua versão dos fatos." Contei tudo. A história de Maria, os homens que vieram buscar ela, a ameaça, a decisão de resistir. O delegado ouvia em silêncio, anotando tudo. "E a menor?" perguntou, olhando para Maria. "Ela precisa de proteção e de documentos novos. Essa gente tem contatos em todo lugar." "Vamos providenciar. Temos um programa de proteção a testemunhas. Vocês podem entrar hoje mesmo." Maria olhou para mim assustada. "Vamos ficar juntos?" perguntou. O delegado hesitou. "Bem, tecnicamente o senhor não é parente da menor. Eu quero adotá-la", disse, e as palavras saíram sem que eu tivesse planejado. "Oficialmente." Maria me olhou com surpresa e esperança. "Pode ser feito", disse o delegado, "mas vai demorar. E enquanto isso, vocês precisam sumir do mapa." "Quanto tempo?" 6 meses, talvez 1 ano, até desmontarmos toda a rede." Olhei para Maria. Ela estava esperando minha decisão. "Aceito", disse. Nós aceitamos. Ela sorriu e apertou minha mão. 1 hora depois, estávamos num carro com placas diferentes, viajando para um destino que nem o motorista conhecia direito.
Programa de proteção significava identidade nova, cidade nova, vida nova. Olhei pela janela traseira. Minha fazenda ficava cada vez menor na distância, até desaparecer completamente. 17 anos de solidão, de rotina, de espera pela morte, tudo ficando para trás. Com medo? Perguntou Maria. Terrificado, admiti. E você? Também. Mas é diferente agora. Diferente como? Antes eu tinha medo sozinha, agora a gente tem medo junto. Ri baixinho. Era uma forma estranha de ver as coisas, mas fazia sentido. Medo dividido é medo reduzido pela metade. Maria, disse. Aquela adoção que falei, você quer mesmo? Ela se virou para me olhar, os olhos brilhando na luz dos faróis que passavam. Mais que tudo no mundo, respondeu. Mas posso te chamar de pai desde agora? A pergunta me emocionou tanto que tive dificuldade para responder. Pode, consegui dizer. Pode chamar de pai. Ela encostou a cabeça no meu ombro e fechou os olhos. Pai, murmurou, testando a palavra. Gostei. Ficamos em silêncio enquanto o carro seguia pela madrugada, levando-nos para uma vida que não conhecíamos, para um futuro que não podíamos prever. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo de alguma coisa. Estava correndo em direção a ela. O esconderijo era uma casa pequena nos arredores de Pirenópolis, alugada pelo governo federal para pessoas em situação de proteção. Paredes brancas, móveis simples, uma televisão velha que mal funcionava. Mas tinha 2 camas, uma cozinha limpa e principalmente janelas que davam para todos os lados, permitindo vigiar quem se aproximava. Nos primeiros dias, nem eu nem Maria conseguimos relaxar. Cada barulho de carro na rua nos fazia pular. Cada batida na porta era motivo de pânico. Dormíamos pouco, comíamos menos ainda, vivíamos num estado de alerta constante que esgotava mais que qualquer trabalho físico. Maria tinha pesadelos todas as noites. Acordava gritando, suando frio, chamando por Carolina, a amiga que se sacrificara para ela escapar. Eu a abraçava até ela parar de tremer, murmurava palavras de conforto que soavam vazias no escuro do quarto. Vai passar, eu dizia. Estamos seguros agora. Mas nem eu mesmo acreditava nisso. O agente responsável pelo nosso caso se chamava Carvalho, homem seco, de poucos sorrisos, que aparecia 2 vezes por semana para trazer notícias da investigação. Sempre notícias ruins. A rede é maior do que imaginávamos, disse numa quinta-feira pela manhã, sentado à mesa pequena da cozinha. Não é só o abrigo de Brasília, são dezenas de casas em todo o país. E os homens que atacaram a fazenda? Os 2 que pegamos cantaram, nomes, endereços, formas de pagamento. Mas os peixes grandes desapareceram. Sumiram do país ou estão escondidos em lugares que não conseguimos alcançar. Maria estava sentada ao meu lado, as mãos tremendo ao segurar a caneca de café. Significa que ainda estamos em perigo? Perguntou. Carvalho hesitou antes de responder. Significa que vocês vão ter que ficar aqui mais tempo do que prevíamos. Quanto tempo? Difícil dizer. 2 anos, talvez 3. A resposta caiu como uma bomba. 2 anos. 3 anos. Uma eternidade de esconderijo, de medo, de vida pela metade. E se eles nos encontrarem antes disso? Não vão encontrar, disse Carvalho, mas percebi a incerteza na voz dele. Este local é seguro. Pouquíssima gente sabe onde vocês estão. Depois que ele foi embora, ficamos sentados na varanda pequena que dava para o quintal. Era um dia bonito, céu azul sem nuvens, mas parecia que estávamos vendo tudo através de uma janela embaçada. A liberdade estava lá, do outro lado do vidro, mas não conseguíamos tocar. João, Maria disse meu nome de novo, coisa que ainda fazia meu coração se apertar de emoção. Você se arrepende? De quê? De ter me salvado, de ter perdido tudo por minha causa. Olhei para ela. Em 2 meses de esconderijo, havia engordado um pouco.
O rosto não estava mais afundado, os braços não pareciam gravetos, mas os olhos continuavam carregando aquela sombra de quem viu coisas demais. Maria, falei, segurando a mão dela, se eu tivesse que escolher de novo, faria tudo igual. Mesmo perdendo a fazenda, a casa, tudo que você construiu na vida, especialmente por isso. Ela franziu a testa sem entender. Por 17 anos eu vivi preso naquele lugar, expliquei. Preso às memórias, preso ao passado, preso a uma vida que já tinha acabado há muito tempo. Você me libertou. Eu trouxe problemas. Você trouxe vida de volta. Era verdade. Apesar do medo, apesar da incerteza, apesar de tudo que tínhamos perdido, eu me sentia mais vivo nesses 2 meses do que nos 17 anos anteriores. Mas e agora? Insistiu. Vamos ficar escondidos para sempre? Era a pergunta que me atormentava todas as noites. Não tínhamos dinheiro próprio, vivíamos de uma ajuda de custo do governo. Não tínhamos documentos definitivos, eram papéis temporários que poderiam ser cancelados a qualquer momento. Não tínhamos futuro garantido, dependíamos totalmente da boa vontade de gente que nem conhecíamos. Vamos dar um jeito, disse, sem saber que jeito seria esse. Naquela noite, enquanto Maria dormia, um sono agitado, mas pelo menos dormia, fiquei pensando na nossa situação. Estávamos numa espécie de limbo, não éramos mais as pessoas que havíamos sido, mas ainda não sabíamos quem seríamos. Foi quando me lembrei de uma conversa que tivera com meu pai, muitos anos antes. Ele havia me contado sobre a época que fugiu da seca, deixando o sertão da Paraíba para tentar a vida em Goiás. A coisa mais difícil não foi deixar a terra seca, havia dito. Foi deixar de ser sertanejo para virar goiano. Mudar não é só sair de um lugar, é deixar de ser quem você era. Na época, eu era jovem e não havia entendido. Agora, entendia perfeitamente. No dia seguinte, Carvalho chegou mais cedo que o normal, com uma expressão preocupada. Temos um problema, disse antes mesmo de se sentar. Que tipo de problema? Vazou informação sobre a localização de vocês. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim vazou? Alguém dentro da própria polícia. Estamos investigando, mas enquanto isso, vocês precisam sair daqui. Hoje. Para onde? Ainda não sei. Estou providenciando um lugar novo. Maria estava na cozinha, preparando o café da manhã. Quando ouviu a conversa, largou tudo e veio correndo. Eles descobriram onde estamos? Descobriram, confirmou Carvalho. Mas calma, vamos tirar vocês daqui antes que qualquer coisa aconteça. Quando? Agora. Peguem só o essencial. O essencial. Que era o essencial para 2 pessoas que já haviam perdido tudo uma vez? Em 20 minutos, estávamos prontos. 2 mochilas com roupas, documentos falsos, o pouco dinheiro que tínhamos. Maria guardou também o colar da mãe, a única coisa que restava da vida anterior. Saímos pela porta dos fundos. Carvalho nos levou até um carro diferente, com placas de outro estado. Dentro já estava outro agente, que se apresentou apenas como Silva. Para onde vamos? Perguntei. Melhor não saber, disse Silva. Quanto menos informação, mais segurança. Viajamos por horas, mudando de estrada várias vezes, parando para trocar de carro 2 vezes. Era como se estivéssemos numa fuga de filme, exceto que era real demais e assustador demais para parecer ficção. Durante a viagem, Maria ficou calada, olhando pela janela. Vez ou outra, eu via lágrimas rolando pelo rosto dela. Sabia que não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de cansaço. Cansaço de fugir, de se esconder, de nunca ter certeza de nada. Maria, sussurrei para os agentes não ouvirem. Está tudo bem. Não está, ela sussurrou de volta. Nunca vai estar tudo bem. Por quê? Porque a gente não consegue viver sempre correndo. Uma hora a gente cansa, uma hora a gente tropeça, uma hora eles nos pegam. Ela tinha razão, não podíamos viver eternamente como fugitivos.
O novo esconderijo era ainda menor que o anterior. Um apartamento de 2 quartos numa cidade que nem descobri o nome. Vizinhos que fingiam não ver quando passávamos, ruas que pareciam iguais demais, uma rotina de clausura que ia consumindo nossa alma aos poucos. Foi ali, naquele apartamento pequeno e sem personalidade, que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Era uma terça-feira de manhã quando Carvalho apareceu para sua visita semanal. Trazia más notícias de novo, mais vazamentos, mais gente procurando por nós, mais incertezas sobre quando a situação se resolveria. Carvalho, interrompi no meio da explicação. Preciso falar uma coisa. Diga, a gente não vai mais fugir. Ele parou de falar e me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Como assim não vão mais fugir? É isso mesmo. Estou cansado de viver escondido. Maria está definhando aqui dentro. Isso não é vida. João, você não entende o perigo. Entendo perfeitamente o perigo. Mas também entendo que não adianta salvar a vida se perdemos a alma no processo. Maria, que estava na cozinha, veio até a sala. O que você está dizendo? Estou dizendo que vamos embora daqui, por conta própria. Para onde? Não sei ainda. Mas vamos viver como pessoas normais. Arranjamos trabalho, alugamos uma casa, fazemos documentos novos por conta própria. Carvalho balançou a cabeça. Isso é suicídio. Sem nossa proteção, vocês vão durar menos de 1 mês. Talvez, concordei, mas pelo menos vai ser 1 mês de vida de verdade. João, pensa bem no que está dizendo. Já pensei. Maria, você toparia? Ela me olhou nos olhos. Vi medo ali, muito medo. Mas também vi algo que não via há semanas. Esperança. Toparia, disse. Se você acha que é o certo. Vocês estão loucos, insistiu Carvalho. Provavelmente, concordei. Mas a alternativa é enlouquecer de vez ficando aqui. Naquela mesma noite, quando Carvalho foi embora prometendo voltar no dia seguinte para conversar com mais calma, preparamos nossa segunda fuga. Mas dessa vez, não estávamos fugindo de bandidos. Estávamos fugindo da proteção que havia se tornado outra forma de prisão. Saímos de madrugada, a pé, carregando as mochilas. Caminhamos até a rodoviária. Pegamos o primeiro ônibus que apareceu. Destino, qualquer lugar que fosse longe dali. No ônibus, Maria apoiou a cabeça no meu ombro. Está com medo? Perguntei. Muito, admitiu. Mas é um medo diferente. Diferente como? É um medo de gente livre, não medo de gente presa. Entendi perfeitamente. Durante meses, nosso medo havia sido passivo. Medo de sermos encontrados. Medo de não conseguirmos fugir. Medo de coisas que estavam fora do nosso controle. Agora era um medo ativo. Medo das escolhas que íamos fazer, medo dos riscos que íamos correr, medo da responsabilidade de controlar nosso próprio destino. Era assustador, mas também era libertador. Para onde vamos? Perguntou Maria. Não sei, admiti, mas vamos descobrir juntos. Ela sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno que eu via nela desde que havíamos entrado no programa de proteção. Juntos, repetiu. Gosto dessa palavra. O ônibus seguiu pela madrugada, levando-nos para longe de tudo que conhecíamos. Não tínhamos planos, não tínhamos garantias, não tínhamos nada além da determinação de construir uma vida nova com nossas próprias mãos. Mas olhando Maria dormindo ao meu lado, o rosto finalmente relaxado, soube que havíamos tomado a decisão certa. Às vezes, a única maneira de encontrar a liberdade é parando de fugir dela. E pela primeira vez em meses, senti que estávamos caminhando em direção ao futuro, não correndo para longe do passado. Ainda não sabíamos o que íamos encontrar no final dessa estrada. Mas sabíamos que, acontecesse o que acontecesse, íamos enfrentar juntos. E isso fazia toda a diferença do mundo. O sol nasceu pintando o céu de dourado através da janela do ônibus. Um novo dia, uma nova chance, um novo começo. Para nós dois. Descemos do ônibus numa cidade pequena do interior de Minas Gerais.
Não lembro nem o nome que estava na placa da rodoviária. Escolhemos o lugar pelo cansaço, não pela geografia. Eram 6 da manhã, o sol nascendo devagar por trás de morros cobertos de eucalipto e nós dois ali parados com nossas mochilas, sem saber para onde ir. E agora? Perguntou Maria, olhando ao redor da rua quase vazia. Agora vamos tomar café, disse, apontando para uma padaria que acabara de abrir do outro lado da rua. E depois pensamos no resto. A padaria cheirava a pão quente e café forte. A mulher atrás do balcão era gordinha, simpática, com o avental manchado de farinha. Nos cumprimentou como se nos conhecesse há anos. Bom dia, pessoal. Viajaram a noite toda? A noite toda, confirmei. Imagino. Sentam aí que vou fazer um café caprichado para vocês. Sentamos numa mesa pequena no canto. Maria estava nervosa, olhando para a porta a cada minuto, como se esperasse ver aqueles homens entrando. Relaxa, murmurei. Ninguém sabe que estamos aqui. Como você tem certeza? Porque nem nós sabemos onde estamos. Ela riu baixinho. Era verdade. Havíamos fugido sem destino, escolhido a cidade no impulso, descido do ônibus por pura exaustão. Não existia plano que pudesse ser descoberto porque não existia plano algum. A mulher trouxe café, pão de açúcar, queijo fresco ainda morno. Comemos devagar, sentindo o sabor de uma refeição que não era controlada por ninguém, não era vigiada por ninguém, não era permitida por ninguém. Era nossa escolha, nossa decisão, nossa liberdade. Dona, chamei a mulher quando ela passou perto da mesa. A senhora conhece algum lugar para alugar aqui na cidade? Alguma coisa simples, barata? Vocês vão ficar? Vamos tentar. Ela nos olhou com curiosidade, mas não fez perguntas indiscretas. Gente de cidade pequena sabe respeitar os segredos dos outros. Tem uma casa nos fundos da igreja, disse, depois de pensar um pouco. Dona Mariinha estava querendo alugar. Casinha pequena, mas limpinha, e ela não pede muita burocracia. Onde fica? Saindo daqui, vocês seguem reto até a igreja matriz. É a Casa Azul ao lado. Falem que foram indicados pela Neuza da padaria. Terminamos o café e saímos. A cidade estava acordando devagar. Gente abrindo comércio, crianças indo para a escola, o movimento mansinho de quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Era reconfortante depois de meses de tensão constante. A Casa Azul ficava mesmo ao lado da igreja. 2 portas, 2 janelas pequenas, um quintalzinho nos fundos. Dona Mariinha era uma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas, de quem trabalhou a vida inteira. Vocês são casados? Perguntou, nos estudando com olhos espertos. Somos pai e filha, respondi. Ela é adotada. Não era mentira, tecnicamente. O processo de adoção havia começado antes de entrarmos no programa de proteção, mesmo que nunca tivesse sido finalizado. Ah, que bom! Gosto de família nas minhas casas. R$ 50 por mês, água e luz por conta de vocês. Posso mostrar. A casa era simples, mas tinha tudo o que precisávamos. Sala pequenininha, cozinha com fogão e geladeira velha. Um quarto com cama de casal que serviria até conseguirmos comprar outra cama. Banheiro pequeno, mas limpo. Aceito, disse sem pestanejar. Dona Marinha sorriu. Nem perguntou o preço direito. R$ 50 está bom. E nem viu a casa toda ainda. Não precisa, está bom assim. Ela riu, balançando a cabeça. Vocês estão fugindo de alguma coisa? A pergunta me pegou desprevenido. Maria ficou tensa ao meu lado. Por quê? Ora, porque ninguém aluga a casa sem ver direito, sem perguntar preço, sem discutir nada, ou está com pressa demais, ou está fugindo de alguma coisa. Olhei para ela, tentando decidir o quanto de verdade podia contar. Dona Mariinha, disse finalmente, todo mundo está fugindo de alguma coisa. A diferença é que tem gente que corre para trás e tem gente que corre para frente. E vocês? A gente está correndo para a frente. Ela me estudou por um longo momento.
Depois assentiu. Está bem, mas não quero problemas na minha casa. Não vai ter problemas. E se tiver, a gente vai embora. Ela gostou da resposta. Apertamos as mãos e a casa era nossa. Nos primeiros dias, não fizemos nada além de descobrir os ritmos da cidade. Era diferente de tudo que eu conhecia. Nem a solidão do campo, nem a correria das capitais. Era um meio-termo acolhedor, onde as pessoas se cumprimentavam na rua, mas não se metiam na vida alheia. Maria começou a relaxar aos poucos. Não acordava mais gritando todas as noites. Passou a sair sozinha para comprar coisas no mercadinho, coisa que não fazia há meses. Começou a sorrir de vez em quando, sorrisos verdadeiros que iluminavam o rosto magro. João, disse numa manhã de quinta-feira, enquanto tomávamos café na cozinha pequena. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você quer ser quando crescer? A pergunta me fez rir. Eu já cresci faz tempo, Maria. Não cresceu. A gente meio que começou a vida de novo. Somos como duas crianças descobrindo o mundo. Ela tinha razão. Eu tinha 52 anos, mas sentia como se estivesse começando tudo do zero. Não sei, admiti. Nunca parei para pensar. E você? Quero estudar, disse sem hesitar. Quero terminar o ensino médio, fazer faculdade, quero ser assistente social. Assistente social? Para ajudar outras meninas como eu, para que não precisem passar pelo que passei. A determinação na voz dela me emocionou. Depois de tudo que havia sofrido, ainda queria ajudar outros. Vai conseguir, disse. Vai conseguir tudo o que quiser. E você vai me ajudar? Até o fim. Naquela tarde, saímos para procurar trabalho. Maria era menor de idade, então as opções eram limitadas, mas conseguimos que ela fosse aceita como ajudante numa loja de roupas, meio período, ganhando pouco, mas o suficiente para ajudar nas despesas. Para mim foi mais difícil. Não tinha documentos definitivos, não tinha referências, não tinha nada que comprovasse minha experiência. Rodamos a cidade inteira até encontrar um pequeno sítio nos arredores que precisava de alguém para cuidar de algumas vacas leiteiras. O dono se chamava Seu Geraldo, um senhor de 70 anos que não conseguia mais fazer o trabalho pesado sozinho. Você entende de gado? Perguntou. Nasci no meio de gado, respondi. Sabe tirar leite? Sei. Sabe cuidar de cerca de pasto? Sei tudo. Ele me contratou na hora. Salário pequeno, mas honesto. E o melhor, não fez perguntas sobre meu passado. Começamos nossa nova rotina. Maria saía de manhã para a loja, eu ia para o sítio. Almoçávamos cada um no seu trabalho, nos encontrávamos no fim da tarde em casa. Jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, assistíamos televisão até dar sono. Era uma vida comum, normal, sem grandes emoções. E era perfeita. 2 meses depois, Maria chegou em casa mais cedo que o normal. Estava radiante. João, você não vai acreditar. O que foi? A dona da loja falou com o diretor da escola. Consegui uma vaga para terminar o ensino médio. Posso estudar à noite. Aquela noite comemoramos com uma pizza comprada na única pizzaria da cidade. Não era grande coisa, mas para nós era um banquete. Sabe o que significa isso? Disse Maria, mordendo uma fatia de marguerita. Que você vai ter diploma. Significa que a gente conseguiu. Conseguimos começar de novo de verdade. Ela estava certa. Havíamos saído da condição de fugitivos para a condição de pessoas normais. Tínhamos casa, trabalho, perspectiva de futuro. Éramos uma família, mas a vida não é linear. E o passado tem mania de bater na porta quando menos esperamos. Era um sábado de manhã, 3 meses depois da nossa chegada, quando vi o homem na praça principal. Alto, de camisa social, observando o movimento com atenção demais. Não era morador da cidade. Isso qualquer um percebia. Meu sangue gelou.
Avisei Maria para não sair de casa e fiquei de vigília na janela o dia inteiro. O homem sumiu durante a tarde, mas voltou no domingo. Dessa vez estava acompanhado. Na segunda-feira, procurei seu Geraldo no sítio. Seu Geraldo, preciso falar uma coisa para o senhor. Diga. Pode ser que eu tenha que ir embora daqui de uma hora para outra. Ele parou de mexer na ordenhadeira e me olhou sério. Problemas? Pode ser. Problemas que vão chegar até aqui? Espero que não, mas posso. Seu Geraldo ficou em silêncio por um tempo pensando. João, disse finalmente, você é homem honesto, trabalha direito, não me dá problemas, trata os bichos com carinho. Não sei que tipo de confusão você tem no passado, mas sei que hoje você é gente boa. Obrigado, seu Geraldo. Se precisar de ajuda, é só falar. Era a segunda vez na vida que encontrava alguém disposto a me apoiar sem fazer perguntas. Primeiro seu Antônio, agora seu Geraldo. Talvez existisse mais gente boa no mundo do que eu imaginava. Naquela noite, contei para Maria sobre os homens na praça. Eles nos encontraram, disse, tentando manter a calma. Tem certeza? Não, mas não posso arriscar. O que vamos fazer? Olhei para a casinha que havíamos transformado em lar. Os móveis simples que compramos aos poucos, as cortinas que Maria havia costurado à mão, as fotografias que tiramos juntos na praça da cidade. 3 meses de vida normal. 3 meses de felicidade simples. Vamos embora, disse com o coração apertado. De novo? De novo. Maria não chorou, mas vi a tristeza nos olhos dela. Para onde dessa vez? Não sei, mas vamos juntos. Fizemos as malas em silêncio. Não tínhamos muito. Roupas, alguns livros que Maria comprara para estudar, documentos falsos, o pouco dinheiro que havíamos juntado. Saímos pela madrugada, deixando a chave da casa na caixa do correio de Dona Marinha. Caminhamos até a rodoviária, pegamos o primeiro ônibus. Destino, qualquer lugar longe dali. No ônibus, Maria encostou a cabeça na janela e ficou olhando a cidade desaparecer na distância. João, disse sem tirar os olhos da paisagem. Sim? Quantas vezes vamos ter que fugir? Não sei. E se for para sempre? A pergunta me partiu o coração, porque eu não tinha resposta. Talvez fosse para sempre mesmo. Talvez nossa vida fosse uma sucessão de fugas, de recomeços, de despedidas. Maria, disse, segurando a mão dela, sabe qual é a diferença entre esta fuga e todas as outras? Qual? Desta vez não estamos fugindo de algo, estamos fugindo para algo. Para o quê? Para a próxima chance de sermos felizes. Ela sorriu tristemente. Você acha que vamos conseguir? Vamos conseguir quantas vezes for necessário, porque a gente aprendeu que felicidade não é um lugar, é uma escolha que fazemos todos os dias. Mesmo quando tudo dá errado, especialmente quando tudo dá errado. O ônibus seguiu pela estrada, carregando-nos para mais uma tentativa, mais um recomeço, mais uma esperança. Olhei Maria adormecendo no banco ao lado e senti uma paz estranha. Não sabíamos o que encontraríamos no próximo lugar. Não sabíamos quanto tempo poderíamos ficar. Não sabíamos se os homens nos encontrariam de novo. Mas sabíamos que enfrentaríamos juntos. Sabíamos que cuidaríamos um do outro. Sabíamos que o amor que havia nascido entre nós era mais forte que qualquer ameaça. E talvez fosse isso que importasse. Não o destino, mas a companhia. Não a certeza, mas a coragem. Não a casa onde moramos, mas o lar que carregamos no coração. 6 meses depois, estávamos vivendo numa cidade litorânea do Espírito Santo. Eu trabalhava num barco de pesca. Maria havia conseguido terminar o ensino médio e começado um curso técnico. Tínhamos uma casa pequena perto da praia, onde adormecíamos todas as noites com o som das ondas. Foi lá que chegou a carta de Carvalho. Encontrou nosso endereço através de seu Geraldo, que havia guardado nosso contato de emergência. A carta trazia a melhor notícia que poderíamos receber.
A rede havia sido desmontada completamente. Os cabeças haviam sido presos ou mortos numa operação conjunta da Polícia Federal. O abrigo de Brasília havia sido fechado e as meninas que restavam haviam sido transferidas para instituições verdadeiras. Estávamos livres, realmente livres. Maria chorou quando leu a carta, não de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão profundo que parecia que ela estava soltando todo o medo acumulado de uma vez só. Acabou, murmurou entre lágrimas. Realmente acabou. Acabou, confirmei, abraçando-a. E agora? Agora vivemos. E foi o que fizemos. Maria entrou na universidade 2 anos depois. Conseguiu uma bolsa para estudar serviço social. Eu abri uma pequena oficina de barcos, usando a experiência que adquiri no mar. Compramos uma casa de verdade, com documentos de verdade, usando nossos nomes de verdade. Hoje, 5 anos depois daquele encontro no lixão, Maria trabalha numa ONG que combate o tráfico de pessoas. Salva outras meninas, outras histórias, outras vidas que poderiam ter terminado no abandono. Eu continuo na oficina, construindo e consertando barcos, vivendo uma vida simples e honesta. Não somos ricos, não somos famosos, não temos uma história que vai virar filme ou livro, mas temos algo que vale mais que tudo isso. Temos um ao outro, temos propósito, temos a certeza de que nossa vida importa. Às vezes, nas noites de sábado, sentamos na varanda de casa para ver o pôr do sol no mar. Maria me conta sobre o trabalho dela, sobre as meninas que conseguiu ajudar, sobre os sonhos que ainda quer realizar. Eu falo dos barcos que estou construindo, dos planos para expandir a oficina, das pequenas alegrias do cotidiano. E sempre, em algum momento da conversa, um de nós diz: "Lembra daquele dia no lixão? Como esquecer? Se alguém me dissesse que ia dar nisso tudo, você acreditaria? Nunca, mas deu. Contra todas as probabilidades, contra todos os medos, contra todas as ameaças, deu certo. Não do jeito que imaginamos, não sem cicatrizes, não sem momentos de terror. Mas deu certo, porque às vezes a vida reserva encontros que mudam tudo. Encontros que nos lembram que vale a pena tentar, vale a pena cuidar, vale a pena amar. Encontros que nos ensinam que mesmo no meio do lixo, mesmo no abandono mais completo, pode brotar algo bonito, pode brotar uma família. E hoje, quando passo pela rua e vejo alguém precisando de ajuda, não consigo mais virar o rosto, porque aprendi que todos nós somos de alguma forma aquela jovem no lixão procurando um pedaço de pão. Todos nós somos de alguma forma aquele fazendeiro solitário precisando de um motivo para continuar vivendo. A diferença é quando encontramos alguém disposto a parar, a olhar, a estender a mão. Alguém disposto a dividir o pão. E quando isso acontece, o mundo muda. Não para todo mundo, talvez, mas para aquelas 2 pessoas muda para sempre, como mudou para nós. Como pode mudar para qualquer um que tenha coragem de parar quando a vida toda segue acelerada, de olhar quando todos fingem não ver, de estender a mão quando seria mais fácil seguir em frente. Porque no final das contas, somos todos iguais. Gente tentando conseguir um pedaço de pão enquanto a cidade segue acelerada. E às vezes, apenas às vezes, alguém para e divide o seu. É aí que a humanidade acontece. É aí que o amor vence.